Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Segundo o relatório do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas sobre a situação económica mundial de abril deste ano, as pequenas regiões do mundo, cuja economia se baseia maioritariamente na chegada de turistas, com fraca capacidade de exportação, são os territórios mais vulneráveis à crise económica. A quebra das entradas e o esforço muito maior do Estado para minimizar o efeito nestas populações, em relação e em contraste com outros países e regiões de economias industrializadas e mais diversificadas, segundo o mesmo relatório, obrigará ao aumento da dívida dos Estados ou regiões, podendo ter um impacto devastador a nível económico e social a longo prazo. De facto, as economias com índices mais altos de investigação e desenvolvimento, IID, dão bons indicadores de se salvar neste contexto, tendo o investimento feito dado bom fruto nas indústrias químicas, biotecnológicas, biomédicas, nanotecnologia, agroalimentares, do digital, tecnologias e comunicações, produção de fontes alternativas de energia, micromobilidade, novas terapias ligadas ao digital e de educação online, com investigação ligada à ciência do mar, etc. Isto é, as indústrias das sociedades mais desenvolvidas em termos da ciência e tecnologia, o que quer dizer com maior despesa e execução em IID, com maior proporção de pessoal na população ativa em tempo integral em atividades de IID, sairão mais depressa da crise. A região autónoma da Madeira não pode, e é bom repetir, não pode, deixar de apostar de forma sistemática e inteligente nas áreas da ciência e tecnologia, possibilitando uma mudança de paradigma económico, de forma a encontrar no avanço científico e tecnológico o recurso que permita atingir um desenvolvimento económico estável. Há muito que a União Europeia, através de múltiplos programas, tem vindo a afirmar que o conhecimento científico é essencial para a criação de riqueza. Daí a importância da RIS3-EREI, Estratégia de Pesquisa e Inovação para a Especialização Inteligente no Desenvolvimento dos Países e Regiões. Na Madeira, o Madeira 2020, Estratégia Regional de Especialização Inteligente. A visão RIS3, definida para a RAM, teve em consideração que esta região era a que apresentava, em 2012, segundo o relatório da RIS3, os piores indicadores de IID em Portugal, com desempenho em termos de inovação modesto. Isto é apenas um eufemismo, porque na escala modesto está em último lugar, resultante de indicadores de intensidade de investigação, desenvolvimento, tecnologia e inovação estruturalmente fracos. Foram identificados os seguintes domínios no contexto de uma estratégia RIS3: saúde e bem-estar, qualidade agroalimentar, sustentabilidade, manutenção e gestão de infraestruturas, energia, mobilidade e alterações climáticas, tecnologias de informação e comunicação, sendo que no contexto da RIS3, o turismo, recursos e tecnologias do mar são consideradas as áreas preferenciais de aplicação para a qual as restantes devem contribuir em termos da criação de conhecimento e geração de soluções inovadoras. Em 2013 e depois em 2015, o Madeira 2020 considera a economia do mar como área emergente de enorme potencial de desenvolvimento futuro para a economia regional e de importância estratégica nacional e europeia. A Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 assenta num novo paradigma para o desenvolvimento sustentado, orientado pela visão da Comissão Europeia para o setor marítimo, o crescimento azul, com 5 domínios estratégicos de intervenção preferencial, designadamente a energia azul, a aquicultura, o turismo, os recursos minerais marinhos e a biotecnologia azul. Numa ótica de clusterização de atividades, os recursos do mar, especialmente relevantes num contexto insular, abrangem recursos vivos e recursos não vivos, usos de natureza económica e atividades de IID. Estas eram as intenções. E o que foi feito? Reportemos-nos aqui ao relatório global intermédio da evolução da RIS3 na RAM, produzido pela Arditi em 2017, e aos dados do INE de 6 de fevereiro e 22 de maio de 2020. Verifica-se o insucesso das metas estabelecidas em 2012 para a IID, que era o investimento de 1,3% do PIB, como demonstra a revisão para metade em 2017, 0,7%, tendo apenas subido hoje pouco dos 0,3% de 2012, situando-se em 0,36%, dados do INE.
Da meta de 1,3 passou-se na realidade de 0,3 para 0,36. A contribuição da ciência para o PIB da RAM, segundo estatísticas do Pordata, é de 0,02%, valor insignificante e nos últimos lugares a nível nacional. A Madeira é a região com menor valor de financiamento por investigador, com 1/3 do investimento em ID do que se realiza em Lisboa, Centro e Norte. No domínio de ID, a taxa de empregabilidade de 3,2 ocupa os últimos lugares nesta área a nível nacional. Conclusão, os jovens investigadores e cientistas das várias áreas têm de procurar lugar fora da Madeira, levando com eles a possibilidade e capital de enriquecimento, de inovação e criatividade. Fraca atração de ID do tecido empresarial, o recurso à criação de consórcios e núcleos que poderia servir para colmatar a falta de massa crítica é ainda incipiente, uma vez que não existem muitos centros de investigação na ramo. Fraca adesão a candidaturas das empresas e sistemas de incentivos à investigação. Verifica-se, além disso, nos vários programas, bolsas, Ardite, Prociência, Inovar, etc., que as áreas consideradas fulcrais e que no futuro terão mais recursos dos programas europeus, como os recursos e tecnologias do mar, a saúde, a biosustentabilidade, a energia e alterações climáticas, ocupam os últimos lugares das candidaturas. Sobre as ciências do mar, o relatório do Madeira 2020-2015 é deprimente. A Madeira teve uma produção científica abaixo da média nacional e muito abaixo dos Açores, existindo uma diminuição da representatividade da Madeira na literatura científica internacional. Diminuição também da massa crítica nesta área fulcral. Investimento durante os anos igual ou mesmo abaixo da média dos 0,3. De lá para cá, se o mar era a ideia principal, estrutural, digamos que a barca naufragou na praia. Na avaliação da implementação das estratégias nacional e regionais, RIS3, no relatório final de 22 de novembro de 2019, conclui-se: Algarve e região autónoma da Madeira revelam fortes constrangimentos à disseminação da inovação induzidos pela debilidade quantitativa de massas críticas de recursos humanos avançados e as áreas da RIS3 não aparecem todas contempladas com o mesmo equilíbrio. A juntar a tudo isto, a atuação da Ardite tem vindo também a criar desconforto no meio académico e empresarial na atribuição de financiamento. As ligações da Ardite com os beneficiários dos projetos levantam questões que têm de ser clarificadas. O facto do responsável pela Ardite ser também o presidente do ITI, a cujo financiamento também concorre com os projetos, pode causar algum embaraço no setor. Quem é responsável pela entidade da atribuição também é responsável pela entidade que concorre? A imparcialidade da coordenação da RIS3 deve estar acima de toda a suspeição, porque o trabalho deve ser entendido por todos como imparcial em todas as áreas para com todos os investigadores e linhas de investigação e atuação. Ainda nada se sabe, apesar do Sr. Secretário me ter dito que a seu tempo teríamos disso conhecimento, quais as estratégias para captar investimento em ID nesta importante negociação de fundos do próximo quadro comunitário para a Madeira? E se já foram identificadas áreas estratégicas? Isto é, já se sabe o que se quer e como investir? Qual o alinhamento e atualização da RIS3 com as prioridades e desafios societais do H2020-2030? Isto é importantíssimo para garantir o que não se conseguiu fazer até aqui. Como é que se vai dar continuidade ao investimento feito em estruturas e grupos de ID da região com a perspectiva de reforço, consolidação e crescimento? E como ficam as bolsas dos investigadores para os próximos anos, à espera deste novo quadro? O que fazer? Tendo como bases de atuação, por um lado, a cooperação entre agentes em programas conjuntos e multidisciplinares, a empregabilidade, a ligação e articulação da atuação pública e privada e o eficiente recurso a programas europeus nacionais de apoio a fundos, pode-se pensar a Madeira e Porto Santo como lugares de inovação e ciência, impulsionadora do crescimento económico e social. São mais de 40 anos de autonomia, e a autonomia deve traduzir-se no desenvolvimento da população, colocando-a a par das regiões de inovação inteligente. Assim, as pessoas vivem melhor, oferem salários mais altos e estáveis. Não se pode continuar a ficar em último lugar nesta área, perdendo na política regional para a ciência, tecnologia e inovação.
Se não se valorizarem os seus atores, os centros de investigação, as empresas, de forma sistemática e estruturante, combatendo a fuga de cérebros e investimento ativamente em áreas como o mar e os seus recursos, em conjunção com a Estratégia Nacional para o Mar, a riqueza que temos à nossa volta de recursos humanos e naturais será aproveitada por outros. Depois, no final, ficamos sempre dependentes deles e frágeis, económica e socialmente. Bom trabalho, obrigada.